Olá, começamos agora mais uma edição aqui, mais um episódio do Na Pegada do Agro. Hoje vamos falar de pecuária de corte, falar do Confina Brasil. E nós estamos recebendo o Eduardo Torres, ele é gerente de marketing da Scott Consultoria e responsável pelo Confina Brasil. Scott Consultoria, que quem nunca esteve junto gostaria de estar, em algum momento você já ouviu falar. Mas por favor, Eduardo, seja bem-vindo e fala um pouco da Scott para a gente. Muito obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast. A Scott Consultoria foi fundada há 30 anos, a gente está fazendo 30 anos de existência esse ano, em 2024. A gente nasceu com um propósito de trazer uma informação ao produtor, ao tomador de decisão. Imagina um cenário há 30 anos atrás em que acesso a dado era uma coisa muito rara, né? Então, a gente começou a fazer um levantamento da flutuação dos preços das commodities e todos os aspectos que influenciam no preço dessa commodity. No caso, falando da arroba do boi gordo, que foi nosso começo, mas o que influencia essa arroba? Todos os custos de produção, insumos gerais, do preço de maquinária agrícola a preço da cerca e aos insumos de alimentação, né? A composição desse cenário acaba dando uma ideia para a gente das projeções de mercado, como pode ser a tendência, o comportamento desses custos e como isso influencia no valor da arroba do boi gordo e também o movimento de mercado que acontece, né, entre frigoríficos, mercado internacional, consumo interno, demanda. Então, todo esse trabalho de levantamento ele foi traduzido num indicador que a Scott Consultoria mantém desde há 30 anos, e a gente hoje disponibiliza essas informações 30 anos passados, né, através de informativos, relatórios e análises que a gente publica em todos os nossos canais próprios e também através das mídias parceiras especializadas no agro, que você pode encontrar a Scott aí, se você ligar no Terra Viva, Canal Rural, qualquer um desses grandes veículos, a gente está lá contribuindo, né, com nossa opinião em relação ao comportamento do mercado também. Eduardo, há 30 anos atrás era totalmente diferente o jeito de fazer essa leitura, né, colher esses dados. Há 30 anos atrás, o pecuarista e o produtor rural trabalhavam mais no escuro, né? Literalmente, né? Literalmente. A conectividade que chegou ao campo há muito pouco tempo, né? A gente está olhando aí para um cenário de 5 anos para trás, na verdade, que o mundo começou a se digitalizar no campo e as possibilidades de acesso à informação se tornaram hoje, né, muito mais acessíveis. A informação ela continua sendo um dos principais insumos na vida do produtor. Quando a gente discute os impactos tecnológicos, inclusive o Confina Brasil traz um pouco dessa visão para a gente, percebe-se que o fator que mais traz resultado para o produtor é o fator gestão. Não é tecnologia. O impacto de uma tecnologia específica na atividade do produtor traz resultado. Mas se ele não for um bom gestor, o impacto positivo dessa tecnologia às vezes também é diminuto. Então, acesso à informação e tomada de decisão adequada em cima de cenários é o que faz, muitas vezes, a diferença entre o lucro e o prejuízo. Como é que é a questão da aceitação? A gente, às vezes, vê quando o produtor, o pecuarista, ele é mais tradicional, às vezes ele tem um pouco de dificuldade de receber o novo, porque, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim e vou ensinar para o meu filho assim. Só que esse meu filho, ele já tem uma cabeça diferente, né? Como está tudo muito mais moderno, a internet, a tecnologia trouxe tudo isso, né? Quando vocês chegam nessas propriedades, hoje talvez nem tanto, mas vamos falar, a Scott está com 30 anos, vamos falar aí de 10, 15 anos atrás, como é que é essa entrada, né, esse primeiro contato com esse dono de fazenda, com o dono de propriedade, como é que ele estava enxergando isso? O que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? Por que eu tenho que passar para você as minhas informações? Existe um grande desafio hoje quando a gente fala de informação, que informação se faz através de levantamento de dados. Então existe hoje modelos mais automáticos, né, quando a gente fala de internet das coisas, sensores, então isso está sendo aplicado em propriedades intensificadas, mas quando vamos falar de pecuária só, né? Pecuária no Brasil é uma atividade de baixa adoção de tecnologia de informação ainda, em função
de uma série de desafios geográficos, da dimensão das propriedades e do fato de que o animal se mexe. Ele é diferente da planta que está ali localizada, o animal está sempre se locomovendo, né? Então, é um pouco mais difícil você agregar dado hoje para tomada de decisão nesse nível. Porém, quando você fala de mercado, quando você fala de cenário, a gente trabalhando de forma estatística, através de levantamento de originação de dados na ponta, através de pesquisa ativa por telefone ou por outras formas de levantamento, o que a gente discute muito e bate na tecla é: o produtor precisa colaborar com informação. A informação ajuda a cadeia no todo. Então, quando você pega algumas instituições como a Embrapa, que está fazendo hoje... A Embrapa é uma coisa maravilhosa para o Brasil, né? Ela exerce pesquisa e a gente tem alguns contratos de parceria com a própria Embrapa para entregar um pouco dessa informação que eles têm essa dificuldade de acessar. E por que isso é importante? Porque quando você contribui, você ajuda a estabelecer um patamar de referencial para o seu próprio negócio, para você entender tanto a evolução da cadeia como um todo, para você se posicionar em relação a um indicador e entender se você está evoluindo no ritmo da média, se você está na ponta, se você está atrasado em relação à média. E falando só de média, né, mas existem análises mais profundas até. E então a gente, como a Scott Consultoria, como um centro de informação que é desde sempre, a gente fomenta essa participação do produtor e do meio rural como um todo na contribuição com dados para as instituições que eles confiem, né? Uhum. A Embrapa, nós, ou qualquer outra que eles tenham relacionamento, porque ao longo do tempo o que esses dados permitem é clareza da evolução da nossa própria realidade. Sim. Quando a gente pega e analisa o papel do IBGE, o papel do ISDA ou das instituições que fazem esse trabalho de forma pública, a boa parte das tomadas de decisões para a política pública vem pautada nesses dados que existem. Uhum. Então, se a gente contribuir com informação, muito provavelmente as decisões governamentais vão ser melhor desenhadas, a nossa realidade, as nossas necessidades como país, né, como uma comunidade de produtores dentro de um contexto comum. Enfim, programas e análises vão poder ser melhor desenvolvidos também. Então, a contribuição é essencial para que o resultado retorne ao produtor, né? O resultado da pesquisa retorne ao produtor e leva tempo, né? O lance da informação por mais que ela seja efêmera, quando a gente está falando de mercado, ela flutua todo dia no caso da pecuária, mas quando a gente fala de referenciais de produção, a análise que a gente faz, o recorte que a gente faz temporal hoje, ele vai ser diferente do ano seguinte, quando a gente fizer o mesmo levantamento, e quando a gente vai criando essa base histórica, a gente consegue, então, a partir de um determinado período, começar a olhar para trás e entender o que faz sentido, o que não faz, o que tem influência na produção, no resultado, na margem, e aí, então, a gente consegue melhorar, né, a tomada de decisão do produtor. Ô, Eduardo, quando um pecuarista, ele demora um pouco para entender que o que ele tem não é uma fazenda, mas sim uma empresa, né? E, na verdade, ele tem uma indústria a céu aberto, que ele lida com o clima, ele lida com pragas, no caso do gado tem as doenças também, que ele tem que cuidar disso. De repente, os que estão maiores, eles têm muito mais, né, técnica para lidar com isso. Mas o que muda numa fazenda dessas, que é produtora, né, vira uma indústria de carne, no caso dos confinamentos, quando tem a consultoria e quando não tem? A partir do momento que entra a consultoria, o que muda para ele? Eu vou responder essa voltando na pergunta que você fez antes, que eu não respondi da questão da idade, né? O que você está colocando é quando a gente tem a evolução de uma empresa familiar, que é conduzida por um produtor que já tem suas anos de experiência, e ele está passando por essa mudança de tecnologia, de forma de condução, o que está sendo colocado em questão é processos de governança. O dado ele entra nesse contexto para que ele, no sentido de melhorar a percepção do próprio negócio.
Então, às vezes, você tem uma diferença cultural lá, que você tem um produtor sênior que já conduziu, ele construiu aquilo, ele abriu a mata, ele foi sozinho para lá, e ele sabe, ele tem o sentimento de como as coisas têm que ser. Mas ele não sabe necessariamente explicar o porquê. E quando você pega uma geração nova que está chegando, através da consultoria ou através da consultoria técnica, né? Ou através de uma nova geração que chega a fazer frente aos desafios de mercado, as mudanças, às vezes, elas são sutis. Você vai fazendo pequenos ajustes no sistema produtivo e você vai colhendo pequenos resultados que, somados, eles podem dar um belo de um resultado no final da operação. Mais conservador é mais confortável para ele, né? Você ir mexendo aos pouquinhos, aqui para ele é melhor. Sim, porque ele vai entendendo, só que às vezes ele não percebe o investimento e o resultado, né? A correlação entre uma coisa e outra. Uhum. Mas também o que a gente está vendo é que existe hoje já uma predominância de produtores na liderança, né, na faixa de 40 a 50 anos. Então, o produtor mais antigo, que aguentava até o final da vida na frente da operação, e às vezes ele fazia isso sozinho, a gente está vendo uma mudança natural já de passagem do bastão a uma geração mais nova, que está chegando um pouco mais preparada e mais conectada a mudança dos tempos. E eu acredito que isso também esteja muito influenciado a velocidade das mudanças. Porque é mais difícil para o produtor mais antigo se adequar aos novos processos de uso da tecnologia. Às vezes ele é aberto, porque na verdade, a gente vê muito produtor antigo que tem uma cabeça maravilhosa, aberta, o cara adota. Ele só não quer aprender a operar mais o software, ele não quer aprender a ler gráfico. Não, é muito. Aí é demais, mas ele adota. Então ele contrata um profissional para conduzir, ele passa o bastão para essa parte da análise de dado para o sucessor dele, ou ele cria uma equipe. Então a gente tem, na verdade, ótimos empresários do agronegócio, mas que talvez eles não queiram mais ser os operadores dessa mudança, no sentido de aplicar o software, fazer a leitura. Você acha que essa tecnologia toda acaba resolvendo um pouco da dor da sucessão familiar, que às vezes muitos querem passar para os filhos, eles não queriam porque era um negócio, agro é chato, mas aí vem toda essa coisa do digital, da tecnologia, que chama a atenção dos mais novos, né? Chama demais, eu acho que isso a gente percebe com certeza. A tecnologia já diminuiu o gap entre as gerações, porque o argumento do sempre foi assim, faz para você aprender, e você ia levar 2, 4 anos na pecuária para entender se aquele resultado vai acontecer ou não. O dado já indica que o caminho melhor é A ou B em função da leitura. E no final das contas, o agro hoje está extremamente tecnificado, tecnológico, conectado. Então, essa ideia de que era um ambiente de pouco desejo para a turma que mais nova, né? Que opta pela capacidade. Cara, hoje a gente tem drone voando, maquinário operando sozinho, gráfico em tempo real. A tecnologia que é lançada no mercado, o tempo de adoção dela hoje é muito curto em relação ao que era antigamente. Que você lançava um produto, ficava 10 anos para ele entrar no mercado, 20 para ele ser conhecido. Agora você lança um negócio, ele é tratado de uma forma muito mais instantânea. A adoção é mais rápida, porque o cara que está lá no campo, às vezes numa fazenda que fica a 1.000 quilômetros da capital do estado, ele tem acesso, porque ele abaixa aquilo, ele compra, ele está sendo influenciado de uma forma mais ampla em relação a outras pessoas que podem trazer uma referência de sucesso ou insucesso em relação àquela tecnologia, que antigamente era o vizinho. Sim. Era a comunidade do sindicato, da região ali, né? Era fechado. Ainda é assim, tá? O vizinho ainda tem uma influência muito grande nesse produtor, mas mais e mais a gente já identifica o papel dos influenciadores, o papel dos técnicos e produtores que fazem hoje uma função de comunicadores, né? Que era um negócio mais exclusivo em função de tecnologia, inclusive de acesso, como esse cara vai se projetar de certa forma. E hoje você consegue acompanhar muita gente que ele demonstra a vida do dia a dia dele lá na fazenda. Ele está demonstrando que ele está fazendo resultado, então esse cara às vezes já tem um papel de transmissão desse conhecimento e transferência de conhecimento muito relevante, que antes não existia. Você precisava das grandes emissoras, de uma estrutura tremenda de jornalismo, de curadoria e tal, e agora você vai na fonte, né? Então isso muda consideravelmente. Mais verdadeiro, né?
Eduardo, como é que você vê a comunicação do agro hoje? Como especialista em comunicação, você está sempre fazendo isso para eventos, comunicando para o agro, né? E traz as informações do agro e espalha essas informações com o trabalho de vocês de consultoria. O que precisaria ser a comunicação do agro hoje? Eu vejo que a gente, tipo, tá nota 2, para chegar no 10 ainda falta muito, mas é a minha visão como comunicadora. Eu acho que tem que dar mais voz ainda para esse pecuarista, para esse produtor, ainda combater muito os folclores, né, os mitos. A pessoa acha que é uma coisa e, na verdade, quem sabe mesmo é quem está vivendo ali o dia a dia. Como é que está a comunicação do agro, na sua opinião? Em plena revolução, perto do que era um negócio estanque e travado, eu percebo hoje que a gente está vivendo um momento maravilhoso. Eu vim do mercado de publicidade de São Paulo, varejo, aquela questão na década de 2000, 2010 ali, era lá que acontecia tudo, e quando eu vim para o agro eu percebia que a gente estava atrasado. Assim, de fato, era difícil comunicar. E a gente tinha que ser conservador, os valores eram esses, e hoje claramente a gente está num outro momento. Então a gente tem já muito mais canais para trabalhar. Está acontecendo essa mudança natural que aconteceu em todos os outros segmentos, da mudança da mídia tradicional para as redes sociais, novos canais e formas de conteúdo nascendo, alguns bem originais dentro do contexto do agro, com a cultura do agro, com a personalidade do agro. Muito real, né? Muito real. A gente percebe... Bom, minha visão particular é, nós temos uma realidade como nação de que a riqueza do Brasil está no interior. A nossa extensão de área e a quantidade de pessoas que trabalham no contexto de produção agroindustrial, ela é a maioria da população brasileira. E a gente ainda tem um problema que é a cultura vem do meio urbano, em função da localização da maior concentração de produção de conteúdo. Então é natural que eu almeje viver naquele universo, porque quando eu vou consumir alguma coisa, eu estou consumindo aquele mundo. Sim. E o que está acontecendo agora é que está vindo mais dessa realidade, mais desse contexto, né, do que é o campo e do que é essa cultura. Então valorizar o homem do campo no sentido de estilo de vida e de conexão em relação ao que é o que a gente produz lá, em relação ao que é que se consome no meio urbano também, é trazer um pouco mais dessa aproximação das realidades que elas sempre existiram, mas ela sempre foi tratada como dois universos independentes. Sim. Mas na verdade não, o homem do campo ele vive do agro e vice-versa, o mercado é mercado consumidor, mercado produtor, e quando a gente está falando de produção de couro, de cosméticos, de combustível, de alimento, é tudo de lá. E como nação, a gente para pensar e fala, e a gente analisa nossos vizinhos, né? Cara, a gente tem imbuído na nossa cultura a relação com a comida, com o churrasco, que é a produção agropecuária, né? E por que isso não é tratado como tal, quando a gente é isso? A gente produz a melhor carne do mundo aqui, a gente tem a melhor sistema de produção, que é a pasto, e a gente tem a carne de qualidade, e você só vai perceber que esse diferencial nacional que a gente tem, que é uma realidade brasileira, que qualquer um acessa carne muito boa, você só vai perceber que isso não é comum quando você sai do país e cai num país que não tem isso, não tem a produção. E aí comer carne é luxo. A gente descobre o quanto nós somos ricos, né? Exato. Então a gente come muito bem aqui, faz parte da nossa cultura, tem churrasquinho em todo lugar, o tempo todo, do espetinho à picanha brasileira, né? Mas agora nas marcas, nas outras cortes, está sendo melhor trabalhados agora, a essa cultura que recém chegada aí do churrasqueiro como uma figura de autoridade desejável. Sim, né? Os cortes mais finos também, né? Mais nobres, sendo mais divulgados também. Né? Que isso é essa ponte que faltava, da gente ter marca de carne brasileira, falando só mais da pecuária, né? Marca de carne nacional, marca de carne regional, gente que produz isso com know-how, com qualidade. Eu não preciso da marca da picanha do corte famoso. Eu preciso entender que quase todos os cortes provenientes do boi, se bem preparados, eles são excelentes. E aí quando você começa a valorizar isso, começa a entender que isso é uma peculiaridade nacional,
ou da nossa região aqui da América do Sul, em comparação à Europa, que é tudo muito caro lá, ou outros países que não têm acesso tão fácil, a gente tem que produzir mais e falar mais disso, porque é algo que a gente tem que se orgulhar, porque é um diferencial que a gente às vezes ignora. Ignora mesmo, porque a gente não fala pouco disso. E além disso, tem outros fatores aí educacionais culturais. A gente tem a Associação do De Olho no Material Escolar, que está fazendo um trabalho excelente em relação a levar e revisar a forma como a gente trata a mensagem do agro e como é que a gente valoriza ou não o trabalho do homem do campo, dessa indústria toda. Então, começar esse trabalho de base que é feito hoje, de recontar a história da forma baseada em dados atualizados, que representa a nossa realidade, e a referência que a gente tem hoje na contribuição ao PIB brasileiro, do que o agronegócio representa, para a gente ter de fato uma percepção positiva daquilo que nós fazemos, é essencial para a gente mudar a nossa percepção do valor que a gente coloca nesses sistemas produtivos. É muito interessante a questão dele falar, inclusive, da parte da educação nisso, que às vezes quando você está numa escola, quando você vai numa escola e fala com algumas crianças, às vezes eu faço isso, você vê que as perguntas são perguntas incríveis, assim, que você não imagina que as crianças estão enxergando o agro daquele jeito. Muitas não sabem de onde vem a comida, né? Então a gente precisa ainda ter aquela parte da comunicação do agro que vai mais para o lado pedagógico, inclusive, né? De levar, de repente, essas crianças, né, para a fazenda, para ver como é que funciona, né? No caso de confinamento, seria interessante as crianças entenderem isso. A gente acaba que tem um pouco, infelizmente, nas escolas de doutrinação, meio que contra o agro, né? Então, nós somos um país muito rico, que é referência ao mundo inteiro na alimentação, e a gente precisa produzir em larga escala. Então, meio que falta essa parte pedagógica. E isso me incomoda um pouco, a gente ter esse jogo contra o agro, né? Quando já escutamos várias vezes, da minha geração principalmente, gente que é filho de produtor e que tinha vergonha de falar de onde vem, ao invés de ter um orgulho tremendo. E é isso que você começa a questionar a base dos nossos valores, né? E quando a gente vai para a comunicação, isso não se restringe a essa formação base. Como relação entre empresas, a gente às vezes enfrenta, inclusive, departamentos de marketing de empresas que não são necessariamente do agro, mas têm ali um interesse no agro. E às vezes a gente pega diretores, gerentes de marketing colocando uma questão que eu não posso patrocinar projetos, eu não posso colocar dinheiro em projetos que vão estar relacionados a questões polêmicas como a produção de carne. Mas como Por assim? que polêmico? Polêmico porque existe a cultura do urbano, que fala de maltrato animal, da pressão social, do não consumo de carne, Sim. baseado ou em ideologia ou em conceitos que não representam a necessidade nutricional ou alimentar de uma população. E a gente tem, às vezes, empresas grandes muito preocupadas em não comprar ou não se associar a um sistema de produção em função dessa pressão que existe muito bem feita de outras formas de pensamento, que muitas vezes tem esse impacto do lado de cá. Então, quando a gente fala de valorização do que é nosso, ao invés de valorização de um sistema que não é nosso ou de valores que não se aplicam à realidade nacional, é isso que a gente tem que combater, na verdade. Que primeiro tem que ter orgulho. É importante que exista fiscalização, controle, bem-estar animal? Definitivamente. Quando você pega o produtor rural, ele é muito sensível a todas essas questões, porque todas essas questões têm impacto econômico na propriedade dele. Então, Sim. Quanto mais ele adotar e quanto melhor ele produzir, melhor vai ser o resultado dele no final das contas. Você falando de bem-estar animal, eu conheço propriedades que o produtor investe muito nisso, que é incrível. Você entra nos compostos, né, que tem, você fala, não, eu queria ficar aqui. Porque é muito bem bolado e é um investimento altíssimo, para quem não sabe, né, Eduardo? É super. Então, quando você pega a produção intensificada, né, que é existe a extensiva, que o produtor explorando a terra de forma ampla, e tem a intensificada, que é quando ele começa a adotar maior volume de tecnologia, e começa a adotar estratégias específicas para produzir mais em menos área.
Então, quando você pega os estudos de Embrapa, os estudos de produção, nossa, a gente aumentou muito o volume de produção de carne, aumentou o número de rebanho, a gente está em recorde de exportação hoje, a gente está atendendo muito mais mercados internacionais com o nosso produto nacional, e a área diminuiu, a área de produção diminuiu. Então quer dizer que a gente está melhorando nossos sistemas de produção, intensificando esses sistemas, tirando muito mais resultados em menor área, o que tem um impacto lá na pressão ambiental de áreas de reserva. Então esse produtor que ele é mais empresário, ele é mais tecnificado, ele acaba tirando resultado e diminuindo a pressão ambiental para áreas não exploradas ainda, só com um trabalho melhor executado, atendendo todas as certificações, atendendo as exigências de mercado internacional, e o nosso potencial está aqui, na verdade. Existe muito espaço para a gente trabalhar quando a gente intensifica a produção brasileira ainda. A gente tem um potencial nacional por nível de radiação solar e fertilidade do solo, acesso à água, que a gente tem muito, em comparação com países como China, por exemplo, que tem lá, eles são um dos maiores produtores de alimento do mundo, mas eles têm acesso à água. A gente tem. Estados Unidos produz muito, Rússia produz muito, sim, mas eles têm pouco Por isso sol. que eles ficam tão de olho na gente, né? A gente tem um papel a desempenhar no Sim. futuro próximo como Poderíamos estar melhores? Poderíamos, e a gente tem que trabalhar nossa imagem exatamente para atrair mais investimento internacional, para a gente poder melhorar mais essa produção. Então, quando a gente fala de comunicação do agro, o nosso grande objetivo, no final das contas, a gente tem que ter uma boa imagem em relação ao globo, para a gente atrair investimento. A gente tem que ser visto como solução para uma série de questões que a gente está vivendo e vai viver em relação ao aumento populacional, a distribuição de alimento global, e a gente pode produzir aqui. Quem mais pode produzir como a gente produz? A África. Mas lá eles têm muitas questões sociais a serem trabalhadas, política, guerra, que vai demorar um bom tempo se resolver, né? Para se resolver. E a gente aqui, como um país consolidado, com estrutura governamental tranquila, então a gente tem que ser encarado como um país que deve ser tratado como o destino dos investimentos globais para a solução dessas questões. Sim. Toda essa comunicação, né, a gente primeiro tem uma base, a gente tira essas informações para depois comunicar. Para produzir mais, é preciso que a gente saiba o que está acontecendo nesse mercado. Para a gente ter mais produtividade, tanto em pecuária quanto em agricultura, é necessário uma administração com consciência, com responsabilidade, tem a parte de sustentabilidade também. E eu quero que você fale para a gente do Confina Brasil, que é da Scott, que vocês acabam colhendo muitas informações que vão nortear tudo isso. Nortear produtividade, mercado, comunicação. Como é que é o Confina Brasil? Como é que funciona esse trabalho? Como é que vocês executam isso? O Confina Brasil é um projeto maravilhoso. Ele começou como uma pesquisa expedicionária que a gente identificou um problema. A gente não sabia como é que estava o confinamento no Brasil. O confinamento ele é um exemplo dessa produção intensificada, que é o confinamento. Ele é encarado como uma ferramenta estratégica ou um modelo de negócio que ele serve para encurtar o ciclo de engorda do boi em alguns meses, para que o produtor consiga gerir melhor essa etapa final da produção pecuária. O IBGE não calcula isso, a gente não tem um dado oficial brasileiro público que demonstre o que está acontecendo nesse mercado. E quando a gente criou isso em 2020, a gente resolveu sair a campo para começar a visitar essas propriedades, fazer um mapeamento do que estava acontecendo no sentido desses pilares que foram descritos: sustentabilidade, gestão, nutrição, manejo, adoção de tecnologia, para a gente jogar um pouco de luz no modelo de produção que é essencial hoje para a agropecuária. É uma ferramenta excelente quando bem trabalhada nas condições de mercado ideais. Nosso intuito lá foi começar a fazer isso. A gente já está fazendo 5 anos, a gente enfrentou 2 pandemias, não paramos o projeto, mesmo no período de pandemia. A gente ia visitar
todo mundo de máscara no começo, foi um processo bastante desafiador. E nesse período dos 5 anos, a gente visitou 16 estados brasileiros, temos mais de 400 propriedades hoje dentro do nosso banco, propriedades essas que a gente volta a revisitar ano a ano, ou a gente faz uma atualização por telefone para entender o que é que mudou, se houve investimento, se houve desinvestimento, qual que é o índice de confiança do produtor naquele período, no uso da ferramenta de confinamento, para a gente entender, né? O confinamento ele pode ser, às vezes, tido como um indicador da confiança do produtor em relação ao mercado. É uma atividade de alto risco, porque você precisa ter uma gestão muito boa. Se você não tiver lá, sem encarar qualquer problema zootécnico de engorda, você pode ter um problema sério ali de perda, de vazão de dinheiro, e se você não trabalhar com uma gestão de risco concomitante à produção intensificada, você pode estar se expondo excessivamente às flutuações de mercado. Então, quando você chega nesse modelo de produção, você acaba encontrando perfis de produtores dos mais variados, mas é gente que já está num estágio avançado do entendimento do negócio dele, tá? Ou se arriscando mais, ou já verticalizando a produção dele ou às vezes até prestando serviço, tá? Que existe uma modalidade que o cara cria um boitel e ele acaba fazendo essa prestação de serviço para produtores que não têm essa capacidade de gestão, de produção no Então final da são cadeia. vários negócios dentro de um só. Quando ele decide ir para a pecuária de corte, para o confinamento, ele acaba tendo ali uma gama de opções para capitalizar com isso. Tem vários ciclos, né? Tem o pessoal da cria que trabalha com as matrizes para na produção de bezerro, tem o pessoal da recria que pega esse bezerro e conduz o animal na fase jovem dele para adulta, que você pega ali mais ou menos, usando a referência do boi 777 aqui de Olímpia, da APTA, do nascimento às 7 arrobas, né? O bezerro ali em 1 ano, 7 meses, ele tem que chegar num nível, aí ele passa para recria, você coloca mais uma quantidade de peso, que o boi ainda tem pouca exigência, ele vai bem no pasto, está em fase de desenvolvimento, você suprindo as necessidades básicas dele, ele desenvolve bem. E quando você chega na fase do boi gordo, que é a parte de terminação, engorda, é a fase final do boi, que ele pode ser extensa se ele ficar a pasto sem cuidados, ou ela pode ser encurtada até 3 meses. E nesse processo, quando ele chega nessa fase final da engorda, você pode ter benefícios em função da diminuição dos giros do boi dentro da sua fazenda. Então tem vários sistemas de produção que você pode combinar qualquer uma dessas etapas, cria, recria, engorda, você pode ter ciclo completo que faz tudo, você pode estar posicionado na recria, na engorda, só na cria. Então quando a gente fala do produtor que utiliza o confinamento ou como ferramenta estratégica para terminar esse boi, fechar esse boi e acelerar o processo quando ele tem melhores condições de mercado, ou você pode ter gente que já chegou nesse nível de gestão, que às vezes ele é só um prestador de serviço, ele só recebe boi de terceiros, termina o boi para esses terceiros, tem algumas modalidades lá de trabalho, passa adiante, ganha uma porcentagem da arroba colocada no animal, por exemplo. E aí então ele dá auxílio ao produtor que não tem essa operação, essa gestão. Ô Eduardo, desses últimos anos para cá, qual foi a evolução do Confina Brasil e qual que é o reflexo que vocês enxergam nessas propriedades depois dessa evolução de vocês? Porque de 5 anos para cá, o que mudou, o que oscilou, o que vocês escolheram de dados é muita coisa. Então aquele que abre a porteira para vocês e topa, né, essa parceria, essa jornada junto, ele acaba modificando toda essa propriedade, modificando o negócio dele em si. Isso tem muito a ver com o que eu estava falando antes em relação ao tanto que a pessoa é aberta. Mas quando ele está no confinamento, ele já está mais sensível a essas pequenas oscilações, as flutuações, os impactos que a tecnologia coloca ali. Ao longo de 5 anos, o que a gente percebe, na verdade, porque a gente está fazendo uma pesquisa, a gente percebe que em função das condições de mercado, muita gente saiu da atividade. E o que a gente vê quando a gente presta atenção na pecuária como um todo, a gente vai vendo que a quantidade de pecuaristas vai diminuindo ano a ano, perdendo espaço. O que faz ele sair? Má gestão?
ou uma gestão, ou não diria uma gestão, mas eu diria assim, as pressões de mercado que fazem ele sair. Então, o que significa isso? Se ele está numa região que às vezes a agricultura está rendendo mais, às vezes ele sai da atividade pecuária, migra, ele arrenda a terra para quem é um bom gestor. Se ele não está tendo uma dificuldade de encarar o mercado de uma forma consistente, no sentido de planejamento de compra de insumo, manejo, acesso à mão de obra, que é um negócio que está desaparecendo do campo. É uma dor do agro, é uma dor muito séria, que tem a ver também com a gente criar o senso de valer a pena estar lá e a gente poder trazer a vontade. Você acha que hoje a remuneração para esse agro que a gente tem agora, essa agricultura aí, ainda não é atrativo? Ela pode ser bastante atrativa dependendo do modelo que você está trabalhando. Existe sempre o desafio com certeza o pessoal é um trabalho bruto e bastante desafiador, não é, quando você está falando dos peões, dos capatazes, às vezes não é um dos melhores resultados financeiros quando comparados a desafio que a pessoa vai viver na cidade, mas está tendo muita mecanização, muita automação. Então, está sendo Mas isso não ajuda? O camarada que ganhava, sei lá, 2 salários para dirigir, para ser um tratorista, por exemplo, hoje está tudo mais tecnológico. De repente ele pode ganhar o dobro disso, trabalhar menos, ficar mais na sombra, os controles. Para a agricultura isso é uma realidade. O que se discute muito nessa revisão salarial para a agricultura às vezes está pagando um salário mínimo para um tratorista e colocando, mínimo não, mas ele está ganhando às vezes a 4, 5 mil reais e conduzindo um maquinário que custam 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais. Levando isso para a pecuária, o que seria? A pecuária... Um trabalho mais básico dentro da pecuária, com ganhos menores, que a tecnologia trouxe um pouco mais de facilidade. Eu canso menos, trabalho um pouco menos, ganho mais. No contexto de confinamento, você já tem gente ali trabalhando num ambiente muito mais controlado, e aí você tem já também um acesso à informação muito mais séria. Então você precisa já de gente em laboratório fazendo análise da ração que está sendo colocada, a analista de dados que antigamente era um negócio muito distante da realidade. Mas é mais difícil ter chão de fábrica no confinamento? Em que sentido que você entende por chão de fábrica? Chão de fábrica eu falo aquele cara que pega o trabalho mais grosseiro. Ele na agricultura você tem lá o cara que, sei lá, vai fazer a cerca ainda manual, o carpir alguma coisa. Quando se trata de confinamento, a primeira função que você falou é uma questão de alguém já tem que ter um curso superior, ele tem que ter mais técnica, ele tem mais teoria, ele tem que estar num laboratório. E para quem tem menos conhecimento, onde ele entra, por exemplo, numa propriedade com confinamento, tem espaço para ele? Tem, porque você vai sempre precisar da turma que conduz o boi, né? O capataz, o peão, a boiada tem que ser movida de um lado para o outro, você precisa da alimentação para o animal, você tem que fazer os protocolos sanitários, tem que pesar esse boi todos os dias. Esse trabalho, ele é braçal. Ele ainda continua sendo pesado. Ele continua. Não teve como mudar isso. Tem o sol, não. Você continua na realidade. Mas, porém, quando você vai lá e você acostuma com o meio, é um belo de um trabalho também, tipo, é muito satisfatório. A gente esteve num confinamento agora, eu fiquei conversando com a turma. É um estilo de vida, na verdade. Então, são pessoas apaixonadas por aquilo, né? Eles gostam do animal, eles gostam da lida, eles gostam do trato. É um estilo de vida que vai se perdendo quando comparado a outros, que é o lance da cultura. Se todo mundo cresce acreditando que o bom é trabalhar em escritório, para a cidade, é para lá que a pessoa vai, mas ele vai lá, vai ser o que lá às vezes? Servente de pedreiro, ou fazer um trabalho braçal também, em função da baixa instrução que ele tem, ele também vai fazer um trabalho braçal na outra realidade, mas tem um monte de benefícios de se viver no campo, que é uma vida muito mais saudável, muito mais conectada com a realidade. Com as tradições, né? Com as tradições, com o campo, com a natureza, e isso é muito legal. E é um privilégio, de certa forma, para quem valoriza, para quem entende esse momento, esse estilo de vida, né? Tem gente que olha para quem está vivendo em computador e fala, isso não, entrar no escritório e sair todo dia, não. Para mim, tem gente que tem faniquito quando fala desse tipo de coisa, né? Não quero. Mas quando a gente está falando do que a gente vê por aí, o que está acontecendo é um gap, né, entre aquele contribuidor, aquele colaborador de décadas, que é o cara que ensina, forma essa geração,
e a turma mais nova que tem a disposição física, né, e quer aprender, precisa desse capataz mais antigo, precisa dessa turma do peão, que tem a vivência, que entende a dinâmica do trabalho, e essa conexão entre essas gerações, a gente está vivendo de fato um intervalo grande aqui, em função desse cenário que a tecnologia demorou a chegar, e agora que chegou de uma vez. A gente acredita que haverá um movimento contrário. Mas, de qualquer forma, é necessário sempre ficar atento às necessidades dos produtores. Quanto mais a gente que organiza pautas de projetos, a gente vê muita turma da gestão de pessoas chegando agora com uma pauta muito mais natural. E como era um ambiente duro antes, que era papo reto, direto, aquela coisa, né, bruta. E agora se fala de sentimento, de percepção, de necessidades, pirâmide de Glasgow, como é que a gente vai dar segurança para essa turma, como é que a família do colaborador está sendo tratada na propriedade. Apesar de ser um trabalho mais bruto, né, o trabalho do agro, mas a gente tem a persona, né, a personalidade desse produtor, que ele gosta muito do tete-a-tete, e ele é um cara muito parceiro, né? Ele tem essa coisa de cuidar, de fazer parceria. Você falou, ele ainda tem a referência do vizinho de cerca dele. Se ele tem essa referência, é porque ele é amigo do compadre dele que tem uma fazenda do lado e está ali. Então, talvez não só no campo, mas o mercado todo ele esteja muito carente das relações pessoais mais quentes. E o agro tem isso no seu DNA, né? Tem, e quando você pensa numa propriedade, você tem uma equipe, e a equipe tem que trabalhar em conjunto, e que o resultado vem desse bom funcionamento das operações dentro da propriedade, até porque elas são cíclicas e diárias. O boi, ele precisa comer todos os dias. E quando você tem os indicadores zootécnicos de ganho médio diário, que você está todo dia colocando comida e mensurando o desempenho desse animal, o trato tem que ser adequado, o animal é sensível a estresse, a calor, a falta de água. Então, você cuidar bem dele, e você tem uma equipe que é... É uma rotina intensa, né? Todos os dias. Não tem domingo, então assim, acho que não tem sábado, domingo, não tem feriado em fazenda. O seu animal não come, ele perde desempenho. Então, é uma equipe dedicada, comprometida e bem alinhada, ela é essencial para as operações atingirem o resultado final lá de produtividade, desempenho, né? Então, o que a gente percebe que é uma diferença muito grande hoje é que esses ambientes estão ficando mais humanos também em relação à percepção das necessidades dos colaboradores. Existe uma cobrança por governança, tanto do ponto de vista da sucessão familiar, que é o que a gente começou falando, mas existe uma preocupação já do social e do ambiental ali, que você é promover também uma melhoria significativa na vida desse colaborador, que historicamente viveu mal nessas propriedades, às vezes em casas que não estavam adequadas, acesso à escola ou a insumos básicos ali, né? Como hoje, internet é um insumo básico, né? Sim, então hoje ter essas estruturas de suporte ao colaborador, ele é tido já como um fator de preocupação da gestão dessas propriedades. E que, sei lá, há 20 anos atrás, com certeza, isso era questionável. Sim. Totalmente questionável. Eu conheço propriedades que o dono da fazenda, ele constrói as casas, aí o funcionário ele pode morar lá, ele não tem despesa alguma de água, luz, aluguel, nada. Então, eu conheço uma que tem 50 famílias, e a última coisa que esse fazendeiro estava fazendo era construir uma igreja e uma escola. Então, meio que virou uma cidade, conversando com alguns dos funcionários, vários recebendo cursos para tecnologia. E eu falei, a senhora vai na cidade que dia? Ela falou, nunca vou. Eu não quero sair daqui, eu vou lá para comprar roupa, porque aqui não tem loja de roupa ainda. Mas se tivesse, então, e eles têm um senso de gratidão muito grande. Ganham bem isso em Jussara, Luz Henrique Quintal, que tem essa propriedade, então eles ganham muito bem, ele valoriza muito esse funcionário, então essa mão de obra sendo valorizada, sendo tratada assim, eu também não gostaria de sair, eu gostaria de ficar. Eu tenho internet, eu tenho qualidade de vida para mim, para os meus filhos, eu tenho um bom salário, eu estou aprendendo nessa propriedade, mas a gente está falando de uma operação muito grande e que custa muito.
Dentro desse contexto, o que o Confina Brasil traz de estratégia, não só para essas relações humanas, mas para as relações comerciais, para fazer com que essas parcerias gerem negócio, mais produtividade e mais capital, que é o que o produtor quer. Ele tem uma indústria a céu aberto, então o que ele quer? Ele quer que isso renda, que isso traga mais capital para ele. Como é que funciona isso? Bom, o projeto tem 3 pilares, né? Ele tem o pilar da informação, que a ideia primeira é a gente fazer esse mapeamento, a gente criar uma referência, a gente publica um estudo comparativo que o produtor pode depois acessar ao final de cada ano que a gente executa. Esse dado ele também é compartilhado com a Embrapa Pecuária Sudeste e a Embrapa Agricultura Digital de Campinas. E esses dados são trabalhados hoje em análises pela equipe dessas 2 instituições e pelo pessoal da UFSCar também. E nós estamos começando a gerar literatura sobre o confinamento brasileiro, que está fazendo parte hoje está ficando acessível a todo mundo através de análises de mestres e doutores que estão pegando esse dado. Acaba sendo um papel educativo também. Educativo e ter uma referência. Então, quando você vai fazer investimento ou buscar entender mais do negócio em si, do ponto de vista de conhecimento adquirido e fundamentado para existir uma referência futura ou para política pública ou para empresas que querem conhecer mais o Brasil. Uhum. É muito difícil. Você não tem hoje uma referência de pesquisa nacional como a gente tem. Existem pesquisas, são estudos de casos sobre operação de propriedades de uma forma muito mais ampla. Como é que uma operação pode ser melhorada analisando 2 estudos de caso. Mas quando você pega um trabalho como o nosso, que é nacional, eu estou pintando os cenários de norte a sul do país. Montando um quebra-cabeça. Para dar uma noção geral do que é esse país. Então, tem diferenças regionais, tem diferenças de adoção de tecnologia. Quando você pega o que é um confinamento, ele é um sistema que pode ser replicado para várias regiões. E cada região vai ter acesso a insumos, vai ter diferentes que são produzidos naquele ambiente. Vão ter questões culturais e desafios de acesso à mão de obra, tecnologias e mercados, de acordo com o posicionamento deles, pensando em frigoríficos, pensando em mercados que eles atendem ali de regionais ou internacionais, se ele tiver atrelado a algum contexto de produção que se exporte. Só que, na teoria, todo confinamento é similar. Você tem uma estrutura básica de condução da ideia do que é o confinamento. Você produz o alimento, dá para o boi numa frequência específica, seguindo um trato que é pré-estabelecido, e você vai tentar encurtar aquela janela de tempo para comercializar o boi o quanto antes. Em teoria é só isso, mas quando nesse projeto, você vê uma realidade de Santa Catarina, que você pega lá um produtor que sozinho toca uma propriedade de sei lá, 500 animais, 100 animais, e você vai, em contrapartida, nos maiores confinamentos do Brasil, que são verdadeiras cidades, com operações industriais gigantescas, né? Você começa a comparar o que é essa realidade, porque quando você está falando de pecuária intensificada, não é uma coisa exclusiva para grandes grupos. Ela pode ser aplicada por qualquer produtor como ferramenta estratégica de momento. Então, esse pessoal ter uma referência, entender quem que faz isso, às vezes ele tem um vizinho que ele não tem acesso, mas a gente passa por lá e dá publicidade para esse modelo de produção, e esse cara passa a conhecer, ele sabe que ele pode acessar essas pessoas, consultar isso para tentar pôr em prática. Então, uma das ideias, são os 3 pilares, né? A gente começa com o dado, para a gente ter referência do benchmark, dos estudos, e para as pessoas consultarem e se entenderem dentro desse contexto. O relacionamento, que é o acesso que a gente dá aos nossos parceiros, que normalmente são empresas que podem dar solução de tecnologia, de produção ou de manejo ou de risco, às vezes, né, consultorias, para esses produtores. Então a gente leva para dentro da propriedade várias soluções que os nossos parceiros levam, na verdade. Vocês acabam costurando essas parcerias também. E aproximando as pontas, os elos, porque às vezes o produtor gostaria muito de ser atendido por uma empresa, mas a empresa não está lá na região dele. Vocês fazem a gente faz essa ponte.
E através da comunicação e informação, que seria a publicidade, né, dessas melhores práticas, a gente, através da produção de conteúdo e dessa contação de história de onde a gente está visitando essas propriedades, que as pessoas podem consultar, acompanhar a gente no nosso Instagram, no site do Confina Brasil, o @Confina Brasil, elas podem começar a acompanhar o que é a expedição em si, a condução do dia a dia, o que a gente está vendo de mais legal em cada lugar. E a questão é que não é que a gente só fala daquela propriedade que é 100%. Muitas vezes a gente entra em propriedades que o cara é excelente com a equipe dele. A gente percebe um funcionamento ali nesse aspecto da produção que vale a pena ser destacado. Em outros tem um trabalho de sustentabilidade invejável. Alguns eles são muito bons no manejo, outros são melhores na questão de gestão de risco. Como a gente está falando de uma composição de fatores que geram resultados diferentes e cada confinamento é único, quando a gente compara duas operações, tem sempre qualidades e desafios particulares. É um trabalho personalizado que tem que ser feito. Cada operação é única. Uhum. Então, cada desafio, cada executivo, cada proprietário, produtor, ele tem que desenhar a sua operação de acordo com os seus próprios desafios. Ele vai sempre buscar melhorias nos demais, vai buscar referência, ele tem que conversar com outros produtores. Acho que essa conversa é essencial para ele melhorar a produção dele. E o que a gente faz é tentar jogar um pouco de luz nesse trabalho que é bem feito desses proprietários. Aproveitar essas habilidades dele, os benefícios que ele tem da propriedade, independente do tamanho, e equalizar. A consultoria faz isso, né? Traz esse equilíbrio, né? Sim. Eu estou muito bom numa coisa, mas estou esquecendo outra. Eu acho que estou ganhando dinheiro, mas na verdade estou só girando, estou patinando. Nossa ideia é sensibilizar todo mundo que existem referências diferentes, existem formas, existem soluções no mercado que alguns dos nossos parceiros apresentam, e outras questões, quando a gente chega e percebe, a gente fala, o fulano de tal resolveu isso muito bem resolvido. Se me coloca em contato, coloco, liga para ele. Então, a verdade que a gente percebe é um processo de criação de comunidade que existe, né? Mas a gente está trazendo o Brasil inteiro para um lugar só, que antigamente existiam as comunidades regionais, mas agora a gente está colocando todo no mesmo balaio ali, são os produtores. E quando vocês fazem os eventos também, acaba juntando essa turma toda, né? Essa rede de contato se junta nos eventos, né? Se junta, a gente tenta fazer isso sempre, e o que a gente faz muitas vezes quando a gente fica encantado com o modelo de produção, ou com o perfil a forma como um determinado produtor, gerente, ou às vezes até o funcionário, o capataz lá, quando ele é muito diferenciado, a gente tenta trazer esses caras como estudos de caso, postura e comportamento para os nossos projetos. E tentar, são os eventos que a gente executa, que são eventos técnicos, e que a gente tenta trazer o que tem de mais inspirador ou de mais relevante hoje em dia para o produtor, para o tomador de decisão ali, e sim, buscar além melhorias, dessa coleta de dados, né? Quem está sempre no mercado, essa coleta de dados é extremamente importante, mas isso se torna também, você falou de 14 estados, quando você passa por 14 estados aí com N propriedades, é muita coisa, muita gente, isso se torna um networking valiosíssimo. Sim, aí é onde acontecem as principais trocas, e o que eu mais escuto é isso, quando a gente junta gente parecida no mesmo ambiente, é onde as pessoas acabam se conectando de uma forma real. Então, real no sentido de pega o produtor com o produtor que tem o mesmo desafio e eles conseguem trocar figura, conseguem estabelecer relacionamento ali, é quando a gente acredita que a gente está fazendo o nosso papel. Você consegue mensurar quanto de negócio isso gira? Não em valores, né, mas o Confina Brasil, ele visita algo em torno de 40% a 60% do gado confinado no ano. Nossa. Então, a gente está falando aí de um universo no Brasil, está se confinando hoje entre 5,4 e 6 milhões de cabeças só nessa operação. Então, a gente está visitando metade disso, ou de propriedades que já estão confinando ou têm intenção de confinar a partir da data da nossa visita, porque a pesquisa ela pega a intenção para o período, né?
Então a gente está vendo basicamente a nata da produção da pecuária, e quando a gente faz os nossos projetos, a gente tenta manter essa nata, que é a turma que quer entrar no negócio ou que quer ter relação com essa comunidade, para se inspirar e buscar um caminho. Como que esse pecuarista ele consegue ter acesso ao Confina Brasil? Vocês fazem uma seleção e buscam ele, ou ele vem até vocês? Tem acontecido as duas coisas. Hoje a gente já tem uma lista de propriedades que se voluntariam, querem receber a gente. Tem um crivo para entrar, não? O principal crivo é a distância que a gente está da rota principal. Normalmente a gente estabelece uma rota para onde a gente vai rodar. Hoje a nossa turma está rodando nesse momento no Mato Grosso, indo para Rondonópolis. Então quando a gente pega uma rota específica, a gente vai pegando o que é possível visitar naquele trajeto principal. Esse ano, exclusivamente, a quantidade de produtores que se voluntariaram para uma visita foi tão grande que a gente está fazendo 2 rotas independentes das rotas originais, para a gente atender esse público. É muito fora. Então, isso já dá uma leitura para vocês do trabalho que vocês estão fazendo, né? Sim, não. Depois de 5 anos, a gente percebe que palavras lá do Geraldo Marta, da Embrapa Agricultura Digital, se um projeto chegou em 5 anos, ele é um projeto vencedor no sentido de longevidade. Porque tem tanto projeto que nasce com propósito e morre na 2ª, 3ª edição. Então, a gente, com 5 anos, já fazendo esse trabalho e produzindo nas 3 frentes, aí, conteúdo, histórias e dado, a gente acha que está num caminho muito interessante. O nosso objetivo final é, de fato, a gente ter um senso do confinamento brasileiro, que o produtor consiga acessar eventualmente e se localizar dentro dessa base de informações. Mas isso é um projeto que a gente está desenhando, a gente gostaria de lançar esse ano, provavelmente vai ficar para o ano que vem. É um estudo, mas o nosso propósito final é esse: a gente ter de fato um dado público que o produtor entenda que ele contribuiu para a massa de dados, mas quando ele quer se localizar ali no contexto, ele consiga também. E a gente manter esse levantamento ativo e contínuo, porque ele é importante para a gente entender o que essa nata da pecuária brasileira está executando. É um grande feito, né? Quando a gente fala de uma empresa que entra nas propriedades e colhe essas informações, literalmente é a minha receita, a cereja do meu bolo, é aquilo que eu vou contar para você, num setor que é gerido, moldado e comercializado, feito o tempo inteiro, administrado à base de confiança. Sim. Por mais que o agro esteja extremamente tecnificado, tecnológico, digital e outras coisas estão chegando muito rapidamente, esse setor ele ainda é feito à base de confiança, né? Então, para vocês da Scott, eu acredito que vocês têm muito orgulho desse projeto Confina Brasil, da Scott, inclusive, porque a gente entende, ele confia em mim, eu conquistei um espaço no mercado que é de credibilidade, de seriedade e que dá resultado. Muito bonito isso que eu estou dizendo, né? Só que nem tudo são flores, né? No agro, também tem bois no agro. Me conta dos desafios de fazer esse trabalho do Confina Brasil. Poxa, o principal desafio é exatamente esse: a gente manter um status de uma pesquisa séria, oficial e que traz um resultado benéfico para o nosso meio. Então, a gente, do ponto de vista operacional, né, a gente conseguir acessar essas propriedades, viajar. Pensa bem, eu solto uma equipe que começa a rodar em junho. São quantas pessoas? Da minha equipe, a gente sai com 4 pessoas na caminhonete. Nós temos 2 técnicos e 2 videomakers para contar essa história e produzir, tratar essa questão da comunicação. Mas a gente sai em comitiva. Então, todos os nossos parceiros viajam conosco. Então, imagina que a gente deve estar hoje em 16 a 20 pessoas andando junto. Olha. E nessas expedições. Então, é bastante gente. Então, a gente tem que coordenar tudo isso, a gente tem que convencer o produtor a participar, a gente tem que passar a seriedade da pesquisa, que é uma pesquisa, conseguir coletar a informação do produtor, que muitas vezes ele fica inseguro em relação ao que ele pode ou não pode falar, do ponto de vista de o que é estratégico e o que não é.
Mas a gente tenta acalmar essa turma, porque o dado ele é tratado lá no final do período, então o segredo dele ele é tratado de forma estatística, na verdade, a gente nunca faz uma análise individual entre propriedades, eu nunca vou divulgar isso também, está em contrato com meus os analistas da Embrapa, as informações quando vão para essas instituições, eles não sabem de quem que é a propriedade original. Esse produtor ele tem essa segurança, né? Ele tem a segurança. A gente não trata, ninguém acessa, nem os patrocinadores acessam a informação. O máximo que o pessoal entende ali é uma informação de contato para ele depois ligar e fazer uma aproximação. Sim. Mas a informação do negócio não, ela é tratada de forma estatística mesmo. Acho que isso é importante, porque num negócio que qualquer diferença pode ter um resultado significativo na produção, a gente não quer que essa seja uma questão, né, para quem vai enxergar isso. E o maior desafio, na verdade, é encontrar as histórias. Que no final das contas, acaba quando você está lá e você começa... É um trabalho gostoso, né? É delicioso, na verdade. Que você é bem recebido. A gente tem recebido um feedback muito bom das propriedades, porque é um dos poucos projetos que a gente chega e o proprietário já está lá com um café da manhã, um almoço organizado, para a gente bater muito papo. Agradável, né? Existe isso dessa cultura, que faz parte, que você estava dizendo antes, do senso de proximidade, porque você está, querendo ou não, acessando a casa dele. Sim. Então, essa receptividade e esse trato que a turma tem conosco é algo que, assim, todo mundo que participa do projeto volta vida, encantado. Né? O pessoal fica encantado mesmo. Agora, você disse que vocês viajam, mas alguns parceiros também viajam junto com vocês. Como é que funciona essa questão da parceria? Quem são esses parceiros de vocês e como é que eles capitalizam com isso? Qual que é o grande benefício hoje de ser parceiro da Scott, de ser parceiro do Confina Brasil? Bom, eu acho que as empresas que estão conosco, primeiro, elas acreditam nessa necessidade de existir informação, inclusive para eles também entenderem a evolução do mercado que eles também estão inseridos. Então a gente tem, no contexto de um projeto desse, algumas cadeiras que são as cadeiras do patrocínio dos nossos parceiros. A gente tem lá representante de maquinário, que é a Casale, a gente tem o representante da cadeira de nutrição, que é a Nutron, o pessoal da IFB, que tem um trabalho muito diferente, quando a gente estava falando do investimento e da dificuldade técnica, às vezes, de você criar uma operação complementar à sua operação de confinamento, né? Essa turma vem e organiza para você, eles cuidam da gestão das fábricas de bioinsumos que vão usar os dejetos do confinamento e eles vão transformar isso em fertilizante. Então, temos uma empresa hoje que está conosco, que a ideia deles é levar essa solução para o produtor. É tudo muito real e feito para se encaixar na rotina do produtor, no mercado dele. Porque às vezes ele tem uma vontade de fazer esse tipo de coisa, mas ele não sabe como. Ele queria, mas ele não sabe que existe essa solução para ele. E esse parceiro tem. Esse parceiro tem. Então, da empresa de sanidade, a empresa de consultoria técnica, de acompanhamento de abate, a Padroniza, a Mitsubishi, que hoje é a nossa parceira que permite que a gente faça essa viagem. Eu preciso olhar minha cola aqui, porque eu não venho os outros dois. É muita gente. Tá aqui, ó. O pessoal de balanças da Coima, Currais e Itabira, hoje, que faz um bom trabalho. Eles são referência, tanto o Coima como o Currais e Itabira, hoje em equipamentos de currais de manejo e pesagem, que trazem soluções para bem-estar animal de manejo pelo modelo e pelo tipo de equipamento que hoje eles comercializam, estão colocados nesse tipo de solução também. E o pessoal da Impasa também, que traz o DDG, que também já está integrando a cultura de produção de milho dentro do contexto da produção de etanol, e o coproduto do trabalho deles hoje é o DDG, que é uma solução de nutrição mais barata, né? Da alimentação do animal, está se difundindo nos últimos 5 anos também no mercado nacional de uma forma impressionante. E o pessoal da Marcher também, que tem soluções de implementos agrícolas ali para silagem e
e outras finalidades. Acaba que todo mundo ganha, né? Porque o produtor ele precisa de soluções, ele precisa de equipamento, e essas grandes marcas, essas grandes empresas, elas também precisam vender. Então acaba que vocês juntam essas pontas aí, né? E tem um trabalho incrível que é de levar a informação correta, informação com responsabilidade. Ainda bem que esses dados depois eles podem ser acessados, porque a gente tira, né? E entra na parte da comunicação de novo. A gente tira fora o achismo, né? Os folclores que a gente tem. Agora, além disso, o que a gente pode esperar do Confina Brasil aí? Próximo ano, vou falar nos próximos, vou falar no próximo ano, porque eu sei que vocês estão um ritmo industrial aí com todo o gás. Não, Confina, a nossa ideia é que ele nunca pare. A gente tem uma intenção de manter esse indicador, manter a referência que já se estabeleceu e manter essa comunidade que trabalha nesse contexto bem informada e bem alimentada em relação a informações. A turma que participa conosco acaba se beneficiando de uma certa publicidade em relação ao seu nome, então é mais fácil das empresas encostarem, chegarem, então melhora a possibilidade de negociação que esses confinamentos, esses produtores acabam tendo em relação ao mercado. Sim. Mais publicidade gera mais oportunidade de negócio, né? E nossa ideia é trabalhar mais esses dados para criar um dashboard, uma plataforma de acesso que seja mais útil ao produtor. A gente precisava ter corrido 5 anos para ter base de dados sólida. Para compreender isso também, né? Para poder fazer uma análise que a gente pudesse eventualmente traduzir numa solução para o produtor. Então a gente está nesse momento hoje, começando a discutir a tecnologia, como é que a gente vai desenvolver essa informação para essa turma e continuar essa relação que a gente tem hoje do... Quem visita pode encostar na Scott no sentido de participar dos eventos, se manter dentro de uma comunidade hoje de tomadores de decisão, de produtores de excelência, né, que fazem parte desse público que a gente acaba fomentando em função das publicações e do trabalho que a Scott desenvolve todo dia, e manter, de certa forma, isso que você disse de... nos mantermos próximos de quem faz um trabalho de excelência e manter essa turma nos holofotes aí, porque eles merecem. É um trabalho que precisa ser divulgado, precisa existir mais reconhecimento em relação a tudo que a gente faz de bom nesse país, e a gente precisa desses protagonistas no lugar correto, que é em cima de palco, na frente da câmera, compartilhando as suas histórias de família, de conquista, de abertura de fronteira, e hoje são propriedades e famílias que estão bem estruturadas, mas a gente não pode esquecer de onde eles vieram. Esses são os pioneiros do Brasil, né, que construíram o que eu comentei antes, que é o interior do Brasil, na verdade, isso é o Brasil de verdade, é o interior, é onde a gente está fazendo a produção agropecuária, é onde a cultura nacional onde o agro acontece. Onde o agro acontece. Eduardo, para a gente fechar aqui, vocês têm um banco de dados, né, com essa coleta de dados aí sempre, você tem um banco de informações muito robusto. Eu gostaria que, para fechar aqui, você falasse com esses produtores, né, como é que você enxerga a forma que eles podem otimizar a operação deles, ter mais produtividade, se posicionar melhor no mercado, até mesmo ali no dia a dia, né, na lida ali, nas propriedades médias, grandes, quem está vindo, quem está com vontade de vir, o que é possível fazer? Sei que você tem muita informação aí já, de tanto andar, de tanto ver, a gente tem isso na parte mais técnica, mas está em você, né, na sua persona. Que conselho você daria? O que a gente entende é que gestão é o foco de tudo. A gente usar bons insumos, ter uma clareza em relação a o investimento que você faz, o resultado que você pode tirar daquele investimento, ele é essencial. O produtor ele tem que buscar lucro, ele não pode ficar muito focado nas questões puramente técnicas. Quando ele perde essa perspectiva de que aquilo ali é um negócio que tem que gerar dinheiro todos os anos ou todos os meses, né, dependendo da forma como ele calcula a operação dele, ele pode estar sendo selecionado em vez de sendo o protagonista do contexto da operação agropecuária. E
E esse controle, ele não precisa ser o mais rebuscado, no sentido de, poxa, precisa de todos os sensores, tecnologia, softwares, inteligência artificial. Isso ajuda. Mas o que a gente vê é que algumas operações são controladas no papel, numa planilha de Excel, bem alimentada todos os dias. O entendimento do produtor, dos indicadores que fazem sentido para ele poder trabalhar, é o que é o essencial. E quanto mais ele investir em gestão, conhecimento e controle sobre a operação dele, maiores as chances dele desempenhar. As questões técnicas, elas variam demais. A gente vê muita coisa dando certo. A gente, às vezes, entra em confinamento e fala, nossa senhora, esse lugar aqui é horroroso, esteticamente falando. Você vai ver os resultados. Que gado horroroso. Aí você vai lá ver o resultado. O cara está comprando gado ruim porque ele está fazendo o cálculo adequado da engorda que esse animal vai ter. Ele tem uma dieta específica para aquele tipo de animal. Lá na frente E a operação dele na ponta é maravilhosa. Então ele não tem lá uma estrutura que enche os olhos, mas é um negócio muito rentável. Esse cara está conduzindo muito bem o negócio dele. Então, assim, o mercado é relativo, mas uma coisa que não é relativa é a margem. Quanto mais, se ele conseguir proteger a margem, ter lucro, ele vai ter sempre a possibilidade, mesmo que o lucro seja pequeno, ele vai ter sempre a possibilidade de melhorar e continuar investindo na operação. E não dá para parar de investir. São operações que demandam muito atenção e muito capacidade de gerencial do produtor. Por isso, tão importante administrar esses direitos. Olha, gente, eu quero agradecer Eduardo Torres, gerente de marketing da Scott Consultoria e responsável pelo Confina Brasil. Deixa as redes sociais para as pessoas acompanharem mais o trabalho do Confina Brasil. Legal, quem quiser acompanhar, então, a gente está no Instagram, no TikTok, no @confinabrasil. Ou a gente tem um portal chamado confinabrasil.com, que a gente publica as nossas viagens, material, fotos, os vídeos que a gente produz. E quem que tiver interesse em acompanhar a flutuação de mercado, se manter atualizado, acompanhe todos os canais da Scott Consultoria também, através do @Scott Consultoria, ou através de todas as mídias sociais, a gente está presente em quase todas. Acesse o nosso site, scottconsultoria.com.br, e assine alguns informativos lá para vocês não se perderem. Muito obrigada, Eduardo. E muito obrigada a você que acompanhou até agora também esse episódio do Na Pegada do Agro. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar também com as pessoas que você gosta e que gostam do agro. Até a próxima!